Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pessoal, estou fazendo o quarto episódio aí, né? O resumo da Bíblia em 13 aulas. Essa é a aula de número 4. A playlist com as 3 primeiras aulas vou deixar aqui na descrição. Essa aula deveria ter sido em live, porém hoje deu tudo de errado, não consegui transmitir, né? Não sei se é um problema no aplicativo de live, não sei se é um problema do meu celular, da internet, não sei. Enfim, não consegui abrir a live. É bom em live porque eu consigo interagir e responder perguntas ao vivo, mas já que não foi, a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada por conta de problemas técnicos. Então, vou estar fazendo este vídeo, a aula 4, como eu falei, um resumo. E o que a gente vai ver hoje, pessoal, é sobre Josué, que é a liderança escolhida por Deus para liderar o povo de Israel para conquistar a terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel. Na aula anterior, para quem assistiu a aula anterior, eu falo sobre a saída, né, do povo de Israel da terra do Egito, estavam sendo escravizados. Moisés foi lá com Arão, a mando de Deus, para resgatar o povo. Falei das pragas, né, falei das pragas e toda essa fuga, a abertura do Mar Vermelho, tá certo? E até o finalzinho, né, quando Moisés vem a falecer e quem sucede ele é Josué. E é Josué o responsável por liderar o povo para a conquista da terra prometida, tá certo? Então é isso que a gente vai ver nesta aula. Mas antes vamos orar a Deus e pedir discernimento para que Ele possa me inspirar e eu poder passar a palavra dele da melhor forma possível para vocês, tá certo? Vamos orar. Deus Santo, Pai de amor, muito obrigado por mais esse dia que Tu nos concede, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de fazer a coisa certa. Te peço nesse momento discernimento, sabedoria, para poder passar a Tua palavra de uma maneira mais clara e objetiva, né? Um resumo, é verdade. Precisaríamos de muito mais tempo para passar o conhecimento, mas eu te peço que o Senhor possa me inspirar aí para que eu possa passar um resumo e que o pessoal que está assistindo esse vídeo possa compreender um pouco da tua palavra e posteriormente eles venham se interessar mais pela tua palavra e venham se aprofundar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Essa lição ela tem como título, diz assim: você sabe como foi a conquista da terra prometida, né? Como Deus agiu. E a gente vai ver que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito com o propósito de levá-lo à terra prometida, que é Canaã, né? Uma terra boa, uma terra fértil, tá certo? Sendo que essa terra estava povoada, então ia precisar conquistar essa terra, batalhar mesmo, tá? Então Moisés foi o líder escolhido por Deus para conduzir o povo durante a peregrinação pelo deserto. Beleza, Moisés liderou aí nessa peregrinação. No entanto, não entrou na terra prometida, tendo morrido um pouco antes, tá certo? Bom, Deus nomeou Josué para a missão de suceder Moisés. Isso você encontra lá em Josué, capítulo 1, do 1 ao 3. Tá certo? Então o objetivo de Josué era justamente esse: conduzir o povo, né, na temência e na dependência de Deus e guerrear contra os povos, né, das terras de Canaã e conquistar essas terras prometidas por Deus. Tá certo? Detalhe, o povo não iria lutar sozinhos, com as próprias forças, até porque os povos inimigos eram muito mais numerosos, muito mais fortes, né? Então, normalmente seria impossível o exército de Israel conseguir vencer as batalhas. Porém, Deus havia prometido. E se Deus prometeu algo na tua vida, esse algo há de ser cumprido. Tá certo? Basta a gente acreditar e confiar em Deus. Tranquilo? Vamos lá. Então, um breve resumo assim sobre o livro de Josué. Josué é o livro da Bíblia que descreve o período da conquista da Terra Prometida. Neste livro encontramos os relatos históricos das guerras
que ocorreram entre o povo de Israel e os diversos reinos cananeus. Então o livro de Josué vai estar todo nessa essência, dessas batalhas e tal, como foi. Teve um episódio final que os reis de várias tribos que já tinham perdido se juntaram para tentar unir forças contra o exército de Israel, mas mesmo assim não conseguiram prevalecer, né? Então você vai encontrar tudo isso no livro de Josué, que é um livro muito bacana assim de se ler, tá? Então, para entrar em Canaã, o exército de Israel precisava cruzar o rio Jordão, né? E um episódio aconteceu bem semelhante, um outro episódio do Mar Vermelho, né? Onde Moisés, para fugir dos egípcios, ele, né, abriu o Mar Vermelho com o poder de Deus e o povo de Israel passou. E quando os egípcios vieram atrás para perseguir, o Mar Vermelho se fechou, tá? E um episódio bem semelhante aconteceu também com Josué. Então, pessoal, a travessia do Rio Jordão foi semelhante ao episódio do Mar Vermelho, né? Isso você vai encontrar lá em Josué, capítulo 3, versículos do 1 até o 17. E o versículo 23 do capítulo 4 de Josué fala o seguinte, vamos ler aqui. Josué, capítulo 4, versículo 23. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Não é isso? Então, esse episódio aí, do Rio Jordão, serviu para o povo ver que Deus continuava com o seu povo, apesar da liderança ter sido mudada, né? Com a morte de Moisés, Josué assumiu. Então foi um importante episódio que tinha como objetivo mostrar ao povo que ia orientar Josué, assim como conduziu Moisés, tá certo? Então foi uma demonstração aí de poder de Deus e demonstrando que estava com Josué, tá? Que o povo era difícil de ser conduzido, o povo era complicado. Mas vamos lá. Então, depois que o povo atravessou esse rio, começou aí as batalhas, né? Então foram muitas batalhas que ocorreram e o povo de Israel saiu vitorioso, né, em todas elas. Então, muitas batalhas relatadas, vocês podem conferir aí em Josué capítulo 6, do 1 ao 27, Josué 8, 1 e 2, Josué 10, 28 ao 39, Josué 11, né, do 1 ao 12. Então, o livro de Josué está repleto dessas batalhas, tá? E a gente vai ver aí o porquê que o exército de Israel vencia todas essas batalhas, beleza? E a resposta a gente encontra lá em Josué, capítulo 10, versículo 42. Então vamos abrir lá. Josué, capítulo 10, versículo 42. Cadê? Isso mesmo. Fala assim: e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então, pessoal, como eu havia falado, né? O mérito da vitória sobre os povos era de Deus. Deus é quem estava pelejando com o exército de Israel e assim fez, porque havia uma promessa de Deus para o povo de Israel, que era conquistar a terra prometida, tá certo? E Josué foi uma ótima liderança para essa conquista, tá? Então vamos lá. A Bíblia, no entanto, mostra que apesar das numerosas batalhas, muita terra ficou sem conquistar, né? Em Josué 13, 1. Então, após conquistar as terras, né, de Canaã,
as terras foram divididas entre as tribos de Israel, tá certo? Foram divididas, cada tribo ficou ali com suas partes, tá? Então, apenas uma tribo, chamada a tribo de Levi, foi a única que não recebeu porção de terra. Apenas algumas cidades. Vocês vão entender o porquê. Qual era a herança destinada aos levitas, né? Tribo de Levi são chamados de levita os integrantes dessa tribo. O papel deles era o serviço. Eles eram servos de Deus. Todos eram servos de Deus? Sim. Porém, os levitas eram como se fossem os guias ali, né, do povo. Eram eles quem faziam sacrifícios para perdoar os pecados do pessoal, né? Inclusive, da tribo de Levi é onde saía os sacerdotes, que eram o responsável, né, por esses sacrifícios, holocaustos, que servia para reconciliar o povo com Deus, né? Isso, então, eles ficaram com esse papel, né? Então, por isso, eles não tinham uma terra fixa. Eles tinham algumas cidades onde eles moravam e eles tinham esse trabalho de servir, né? Eles eram os maiores administradores, vamos dizer assim, né, do povo de Israel, tá certo? Então, vamos lá. Então, a tribo de Levi tinha uma função especial. De seus integrantes saíam os sacerdotes do povo. A herança que lhes coube foi servir ao Senhor. Tá certo? Então, quando Josué já estava muito velho, reuniu todo o povo para dar as últimas instruções. Está lá nos capítulos 23 e 24 de Josué. Então, Josué já estava bem velhinho, né? Já tinha passado dos 100 anos. E então ele fala do 23, do 11 ao 16. E o que é que Josué orientou o povo, visto que ele já estava morrendo? Ele cobrou o povo que o povo fosse fiel a Deus, fidelidade, adoração a Deus, não adorasse outros deuses, né? Não se deixasse influenciar pelos outros povos, né? Povos vizinhos, e acabar adquirindo aquela cultura ali, né? E esquecendo de Deus. Então ele cobrou fidelidade a Deus, e para que eles não perecessem. Por quê? Se o povo começasse a esquecer de Deus, virasse as costas para Deus e começasse a adorar outros deuses, mano, o povo ia perecer, né? O povo ia sofrer, porque outros povos iam invadir, iam tentar invadir. Deus ia permitir que isso acontecesse e o povo ia acabar se ferrando muito, tá? Mas como Deus é misericordioso, o povo, quando clamava, Deus ia lá e resgatava o povo, que é o que a gente vai ver mais para frente, sobre essa rebeldia do povo de Deus, né? Deus já havia cumprido a sua parte no acordo que fez com Israel, ao povo, né? Que era tirar da terra do Egito, que estava havendo escravidão, e levar para Canaã, tá? Então, o que Deus queria apenas era a necessidade do povo obedecer às leis e não adorar ídolos e imagem. Assim, parece muito fácil, mas o povo tende a esquecer de Deus, mesmo sabendo de tudo que Deus fez por nós, tá? E até hoje é assim, não é isso? Então vamos lá. O povo desviou-se constantemente de Deus, né? Aí a gente já entra no livro de Juízes, tá? No livro de Juízes, que é depois do livro de Josué, e a gente vê que uma nova geração, né? Depois da geração de Josué, já nasceu outras gerações, e essa geração já nem estava nem aí mais, nem lembrava mais de Josué e tudo que Deus fez, e começaram a adorar outros deuses, né? E provocando a ira de Deus, tá certo? Aí a coisa começa a complicar. Então os povos de Canaã, que não foram derrotados por Josué, adoravam a muitos deuses e imagens. O deus cananeu mais popular era chamado Baal, cujo plural é Balins.
Infelizmente, devido à má influência desses povos, Israel, por diversas vezes, abandonou a Deus e resolveu adorar os Balins. Então, como eu havia dito, ainda ficou terras de Canaã que não foram conquistadas, né? E esses povos continuaram lá, e eles não adoravam a Deus. Como falou aqui, né? O mais popular ídolo adorado era o Baal. E acabou que o povo de Israel começou também a adorar outros deuses, imagens, coisa que Deus não gosta, mano. Então, aflorou-se a ira de Deus, né? Então, nessa época, por causa da idolatria, o povo de Israel foi várias vezes derrotado pelos seus inimigos. Quando isso acontecia, no entanto, Deus levantava líderes, os chamados juízes, né? Então, os juízes fizeram parte da história, né, do povo de Israel. Ao total foram 14 juízes, e eles eram lideranças de guerra, lideranças espirituais. Então, eles eram lideranças. Então, toda vez que acontecia alguma invasão de um povo e dominava o povo de Israel, e esse povo de Israel se arrependia dos seus pecados e clamava a Deus, Deus levantava um juiz que ia lá libertar o povo e trazer novamente, né, a paz a esse povo. E o que é que o povo fazia depois? Isso mesmo, voltava a errar. Então acaba se tornando um ciclo em que o povo se afasta de Deus, os inimigos dominavam Israel, o povo se arrependia, né, e clamava a Deus, Deus enviava um juiz para libertar o povo. E se você observar durante toda a Bíblia, sempre vai existir esse ciclo, onde o povo se afasta de Deus, o povo sofre, se arrepende, clama a Deus e Deus resgata. Sempre vai existir esse ciclo, infelizmente, né? Enfim, então o livro de Juízes, agora vamos dar um resumo assim do livro de Juízes. Ele descreve o período histórico mediante posterior à morte de Josué. Então morreu Josué, aí vem o livro de Juízes contando esse dia a dia aí do povo de Israel, né, na terra de Canaã. Então esse livro mostra que a história de Israel após a conquista da terra repetia-se sempre, né, nesse ciclo que eu acabei de mencionar. As tribos de Israel, depois de serem conduzidas à liberdade pelos juízes enviados por Deus, iam pouco a pouco se afastando do Senhor. O arrependimento somente ocorria após estarem sendo dominadas pelos outros povos. Então, infelizmente, o arrependimento não vinha enquanto não houvesse uma consequência negativa. Então, muitas vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida é por conta da nossa negligência, por a gente estar se afastando da presença do Senhor. Acaba que as coisas ruins acontecem conosco, as tribulações vêm para que a gente possa novamente lembrar de Deus e poder criar intimidade com Deus. Até hoje, esse ciclo acontece, como eu mencionei, né? Bom, falando um pouco dos juízes, né, eu vou destacar 6 deles aqui, tá? Otoniel, que derrotou o Cusã Rizatian, tá lá em Juízes 3:9. Teve Eud, derrotou Eglon, rei de Moabe, Juízes 3:15. Débora também era uma juíza e derrotou Jabim, rei de Canaã. Gideão derrotou os amonitas em Juízes 11:11. E Sansão que derrotou os filisteus, tá certo? Lá em Juízes 15, 19 e 20, beleza? Então esses foram um dos 14 juízes. Então outro livro da Bíblia que está relacionado ao período dos juízes é o livro de Ruth, tá certo? Este livro mostra que aquela época não era marcada apenas por guerras e idolatria. Muitos povos viviam fiéis a Deus. Então, não é que só tinha um lado negativo, mas também tinha muitos povos de Israel ali que viviam na fidelidade, no compromisso com as leis, tá? Mas os povos que esqueciam de Deus acabavam peregrinando, acabavam sofrendo as punições, tá? Então, assim, os relatos da Bíblia,
que registram a conquista da Terra Prometida e os inícios da vida de Israel em Canaã são muito importantes para as nossas vidas, para que possamos aplicar esses ensinos na vida diária. No entanto, precisamos compreender o contexto histórico e cultural da época. Então, pessoal, as leis, né, do Antigo Testamento, né, eram próprias para aquela época, né? Muitas das coisas que aconteciam naquela época, que eram leis, né, de Deus, hoje não se aplica mais, como por exemplo a lei do olho por olho, dente por dente, né? Então, esse estudo, né, dos livros do Antigo Testamento é bom para a gente entender toda a história da Bíblia. Tem muita coisa do Antigo Testamento que sim é aplicado hoje em dia: respeitar pai e mãe, adorar a Deus, né, sobre todas as coisas, não adorar a imagem de escultura. Tudo isso é aplicado nos dias de hoje, tá certo? Então, mas precisa entender o contexto histórico da época, tá? Então, assim, Deus quer servos fiéis, Deus quer a nossa fidelidade. Israel não foi fiel à aliança estabelecida no Monte Sinai. Ao invés de seguir somente a Deus, acabou aceitando a influência religiosa dos cananeus. O triste resultado da infidelidade e idolatria é que o povo de Deus foi seguidamente derrotado por seus inimigos, tá? Nossa sociedade há muitas práticas religiosas que desagradam a Deus. Existem deuses modernos que exercem tanta atração no povo quanto Baal na época do Velho Testamento. Será que temos nos deixado influenciar por aquilo que é errado e pecaminoso? É a pergunta. Será que temos sido fiéis ao acordo que Deus faz conosco? Então, assim, pessoal, a gente precisa estar refletindo, tá? Sobre o atual cenário, né? Tem muitas igrejas que se dizem cristãs, né, seguidoras de Cristo, mas as práticas não condizem com um bom comportamento, com práticas que a Bíblia está de acordo, está conivente. O Deus Nutella, né? Deus é amor, então toda forma de amor é agradável a Deus. Errado. Tem muita forma de amor aí que não é agradável a Deus, se encaixa no pecado da fornicação. E entre outras coisas, pessoal, que a gente tem que estar atento, né, à orientação bíblica para não acabar caindo aí em falsas doutrinas e acabar seguindo outros deuses ao invés de seguir o Deus verdadeiro, que é Deus, tá certo? Então, pessoal, a próxima aula fica para a próxima terça-feira, tá? Não sei ainda se em live ou em formato de vídeo. Eu vou ver como esse vídeo vai ser. Se de repente for melhor ser vídeo, eu vou fazer vídeo. Se não, vai voltar às lives, tá? Então essa foi a aula 4. Ela está na playlist de pregação aqui do canal. A playlist está na descrição. Tem as aulas 1, 2 e 3. Aí, se caso você não assistiu. Beleza? A próxima aula a gente vai ver como o povo de Deus se tornou aí uma monarquia, né? Sendo liderado por reis, tá certo? Vai ser o tema da próxima aula, ok? Então é isso. A gente vai encerrando essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Deixe as dúvidas aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Obrigado por estar até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, se aprofundem mais na temática, leiam o livro de Josué, venham com mais dúvidas aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Ok? Vamos orar encerrando. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, meu Deus, por mais esta aula, né? Que eu pude passar um pouco aí, um resumo, né, da tua palavra. E eu peço que o Senhor possa tocar os corações desses que estão ouvindo esta palavra, que eles possam se aprofundar mais, se interessar mais pelas tuas escrituras e eles venham colocar em prática no dia a dia esses ensinamentos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fui!